Salve, salve, torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco aí pode ter uma complicação na negociação com o Orediano. O jogador pode ir para o futebol europeu ao invés de vir para o Vasco. Vamos falar desse assunto, vamos falar também do Juninho, que está de saída do nosso clube para os Estados Unidos. Vamos falar também aqui do interesse do Vasco em um zagueiro paraguaio e deverá formalizar uma proposta oficial para contratar o jogador. Fique até o final do vídeo, muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, mas já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente no nosso canal. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí todo dia, muito obrigado mesmo. Vamos em busca de 200 mil inscritos, marca muito importante aqui para o nosso canal e quem sabe o ano que vem a gente consegue chegar lá. Muito obrigado a todos vocês. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos para as notícias do Vasco, né? O Vasco aí que está a um passo de perder mais um jogador. Além do Andrei Santos, que está indo para o Chelsea, o volante Juninho teria já assinado contrato com o Orlando City e será emprestado por uma temporada ao clube norte-americano. O jogador, a princípio, chegará ao clube norte-americano para compor o elenco B do time, né, do Orlando City. E a negociação já vem se arrastando de alguns dias, né? E agora, de acordo com o canal Atenção Vascaínos, foi tudo concluído e o Juninho deverá ser novo jogador do Orlando City em breve. O Vasco deverá anunciar a saída do atleta, né? O jogador que foi pouquíssimo aproveitado na última temporada, foi muito mal com a camisa do Vasco, né? Teve vários problemas extra-campo e agora o Vasco empresta ele ao futebol norte-americano. Desejamos sorte aí ao jogador que deixa o nosso clube. Enquanto uns estão saindo, outros estão chegando ao Vasco, né? O Lucas Piton é novo reforço do Vasco, só que ainda falta alguns detalhes, né? O jogador e seu empresário se reuniram. A transferência do lateral deverá ser concluída hoje, nessa quinta-feira. O jogador teve uma reunião aí com o seu empresário e com a ida do Paulo Brax a São Paulo para resolver a questão do Andrei Santos e também do próprio Lucas Piton. Tudo deverá ser confirmado e ele deverá ser anunciado em breve aí como novo reforço do Vasco, né? O Vasco que já anunciou oficialmente as contratações do zagueiro Léo Pelé, do atacante Pedro Raul e também do volante De Luca, né? 3 reforços contratados até agora e com certeza a gente espera o anúncio oficial do Lucas Piton nessa semana ainda. Quem sabe amanhã o Vasco oficializa a chegada do novo lateral esquerdo. Deixa aí nos comentários aí o que você acha da saída do Juninho, que está de malas prontas aí para o futebol dos Estados Unidos, e o Lucas Piton, que será o nosso novo lateral esquerdo, comprado aí junto ao Corinthians. 60% dos direitos do jogador foi comprado por cerca de 16 milhões e meio aí pelo Vasco. Bom, pessoal, agora vamos falar aí das atualizações do mercado da bola do Vasco, né? Especulado no Vasco, o atacante Diego Valois está a um passo de acertar com o clube da Espanha. O jogador que teve propostas de 5 milhões de dólares do Vasco, né? O clube argentino Talleres teria recusado essa proposta e disse que o jogador vale mais e que esperava uma proposta maior do Vasco. Essa proposta até o momento não chegou. Mais um clube do futebol europeu lá da Espanha está muito perto de fechar essa contratação, de acordo aí com detetives vascaínos. O jogador foi muito especulado no Vasco, né? Jogador de seleção colombiana, mas infelizmente tudo indica que ele não será jogador do nosso clube, né? O Vasco ofereceu um caminhão de dinheiro e nem assim o Talleres quis negociar o atleta. Agora o Vasco vai ter que buscar um outro nome para essa posição no mercado. Precisa contratar jogadores e com certeza a gente espera que o Vasco feche aí mais contratações. De acordo com as informações do canal Atenção Vascaínos, de 5 a 7 reforços chegarão antes do dia 14 ou 15 de janeiro, que é quando começa o Campeonato Carioca, e o Vasco deverá anunciar mais jogadores. Vamos torcer para que o Vasco contrate outros atletas. Infelizmente, Diego Valois está descartado. Também pode ter uma nova investida do Vasco no lateral direito, Gabriel Menino. Como a gente falou, o Paulo Brax está de viagem a São Paulo para resolver a venda do Andrei para o Chelsea e tentar novamente uma nova proposta ao Palmeiras para fechar aí, quem sabe, a negociação com o Gabriel Menino. O Palmeiras teria recusado cerca de 26 milhões por esse jogador e o Vasco ainda insiste em contratá-lo. Vamos ver como que vai ficar essa situação e de quanto será essa nova proposta ao Palmeiras. O Palmeiras parece que deixou bem claro que não pretende negociar o jogador, né? Vamos ver se o Vasco vai aumentar consideravelmente essa proposta para fechar com o Gabriel Menino. Deixe aí nos comentários o que você acha do Diego Valois, que não deverá ser jogador do Vasco, e o Gabriel Menino, que pode ter uma nova proposta aí do nosso clube.
Bom, e além desses jogadores, o Vasco prepara uma investida pelo zagueiro Alexis Duarte do Cerro Porteño. Os valores que o Vasco irá oferecer ao Cerro Porteño não fogem muito do que o clube paraguaio deseja para negociar o atleta. O interesse do clube é vender ele para um time brasileiro, e esse time pode ser o Vasco, né? Há um interesse também do Cruz Azul do México, que não deverá interferir nessa negociação. O atleta já deixou bem claro o desejo de deixar o futebol paraguaio, e pode ser que ele seja novo reforço do Vasco e faça a dupla de zaga, juntamente aí com o Léo Pelé, na Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco que pretende contratar aí 20 reforços, já contratou até o momento 3, oficializou 3 reforços, precisa ainda anunciar outros jogadores, e a zaga também é uma posição que precisa ser reforçada, e a gente espera que o Vasco feche com esse jogador, um jogador muito promissor, capitão do Cerro Porteño e também jogador de seleção paraguaia. Ainda não foram divulgados os valores que o Vasco irá oferecer ao clube paraguaio nessa negociação, mas deverá ser aproximado do que o Cerro Porteño pretende para negociar o jogador com o nosso clube. Deixe nos comentários se te agrada essa possível contratação do zagueiro Alexis Duarte, muito especulado no Vasco. A gente já falou várias vezes desse jogador aqui e com certeza o Vasco segue interessado. Vamos ver se vai formalizar realmente essa proposta oficial ao jogador. Bom, pessoal, agora vamos falar aí do jogador Luca Orellano, né? Tivemos uma grande reviravolta aí quanto a esse atleta, né? No princípio, o jogador estava acertado já com o Vasco, o Vélez já teria se acertado com o nosso clube, estava tudo encaminhando tranquilamente para que ele fosse anunciado pelo Vasco. Porém, os empresários e o atleta preferem ir jogar no futebol europeu. Como eu disse, entre o Vasco e o Vélez há um acordo entre os valores, em relação aos valores, né? Para ter o meio-campista em 2023, o Vasco topou pagar cerca de 4 milhões de dólares, aproximadamente 21 milhões de reais, mas o entrave está sendo com os representantes do atleta e também o próprio jogador. A informação de que o Vasco tem concorrência aí de um clube europeu, que também fez uma oferta pelo jovem atleta. Esse clube argentino teria optado aí pela proposta do Vasco por ser um valor a mais do que o clube europeu quer pagar pelo jogador, né? Mas o Orellano e seus representantes preferem uma oferta aí desse clube, né? Que não foi revelado o nome, como eu disse. O entrave no momento é esse. As negociações estão em andamento e o Vasco vai tentar até o limite para negociar com o jogador. É tratado como titular absoluto do Vélez, um dos principais jogadores. E em 2022, o meio-campista disputou 50 jogos e marcou 4 gols e deu 4 assistências com a camisa do clube argentino, né? Com situação complicada, né? Quando o jogador fala que não quer jogar no clube, isso aí totalmente vai pro ralo, a negociação vai melar com certeza, cara. Não tem por que o Vasco querer contratar um jogador que prefere jogar em um clube europeu do que vir jogar no nosso clube, né, cara? Ele tá dando preferência a um outro time do que o Vasco. Essa informação foi trazida aí pelo Vene Casagrande e com certeza deve proceder sim, porque é um jogador que tem mercado, né? O jogador próprio se sente com o desejo de jogar no futebol europeu. Todo jogador quer jogar no futebol europeu, mas infelizmente ele está negando o Vasco para jogar no futebol europeu por um valor menor, né? Como eu disse, o Vélez prefere negociar ele com o Vasco porque vai receber mais dinheiro. Só que depende mais do jogador do que do próprio clube, né? Vamos ver como que vai ficar a situação, se o Vasco vai tentar ainda fechar com esse atleta. A negociação pode melar e a qualquer momento o jogador pode recusar aí essa proposta do Vasco. E infelizmente o jogador não ser mais atleta do Vasco, né? Estava praticamente certo. Essa notícia jogou um balde de água fria aí nos torcedores vascaínos, né? Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação do Luca Orellano, que prefere jogar no futebol europeu do que vir jogar no Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado, tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis.